Olá, bem-vindos à nona aula de Noções de Astronomia e Cosmologia. Hoje terminamos a trilogia do ciclo de vida das estrelas com a morte e os cadáveres das estrelas. Mas primeiro vamos falar um pouquinho sobre estrelas binárias. Por que isso? Primeiro, porque podem ocorrer fenômenos interessantes em uma binária quando uma das duas estrelas é uma estrela morta. E segundo, simplesmente porque estrelas binárias são importantes e têm que ser tratados, e esta aula é um pouco curta sem isso, aí é um bom momento para encaixar este assunto. O que são estrelas binárias? São pares de estrelas que giram em torno do seu centro de massa em comum. Ao contrário do par Sol-Júpiter, por exemplo, ambos são estrelas. Tal que talvez a massa das duas seja comparável também, e de que esse centro de massa realmente fica bem entre as duas estrelas e não pode-se mais fazer a aproximação de que um dos objetos está parado e o outro girando em torno. Por isso também não escapamos de usar as fórmulas da aula 2 com a tal da massa reduzida e massa total. Não vale mais aquela aproximação que a gente fez no início da aula 2 e que a gente voltou a fazer na final da aula 2 por mostrar que ela é boa o suficiente de que um dos objetos está parado e o outro está girando em torno. Agora temos mesmo dois objetos girando em torno do centro de massa comum. Estrelas binárias não são apenas uma curiosidade rara ou algo assim, elas até são muito frequentes. Isso não é tão surpreendente se a gente lembra de 2 aulas atrás, onde vemos que estrelas nascem juntos frequentemente de uma nuvem de gás que colapsa e se fragmenta. Aí fica lógico que eles ocorrem em grupos de 2 ou mais. Elas são tão frequentes que corre esta frase entre astrônomos de que 3 em cada 2 estrelas é uma binária. Eu deixo como exercício para vocês tirar a conclusão desta frase de qual realmente é a razão entre estrelas isoladas e estrelas ocorrendo em pares, fazendo algumas suposições. Primeiro, só supondo que só há estrelas isoladas e estrelas binárias, e de que de cada um você vê apenas uma parte. Uma estrela isolada você vê, e de uma estrela binária você vê apenas uma estrela, ou você vê os dois tão próximos que elas têm a aparência de uma estrela. Daqui a pouco vamos ver que isso é bem provável de acontecer, uma das duas coisas. Aí, com estas suposições, você consegue estimar a razão estrelas isoladas, estrelas binárias, supondo que esta frase 3 em cada 2 estrelas é uma binária, vale. Bom, obviamente, não é verdade que temos apenas estrelas isoladas e binárias. Temos sistemas de mais de 2 estrelas, 3, 4 ou muitas, como a gente viu na aula anterior, tratando de aglomerados estelares. Mas as binárias são especialmente frequentes e especialmente importantes para várias consequências na astronomia, então vamos tratar apenas delas agora um pouquinho antes de chegar nas mortes e cadáveres das estrelas. Como se detecta as estrelas binárias? Isso não é tão simples, porque muitas vezes a distância entre elas é tão pequena que é bem menor que a resolução dos nossos telescópios, então a gente não consegue resolver o par de estrelas em 2 estrelas. E o que também acontece muito é de que uma é muito mais brilhante que a outra. A gente viu toda a faixa de
possíveis luminosidades de estrelas, e é bem possível que uma das estrelas é muito mais brilhante que a outra, aí ela ofusca a outra, aí também a gente consegue ver só uma delas. E muitas vezes quando achamos ter visto uma estrela binária, duas estrelas muito próximas no céu, pode até ser que eles não sejam uma estrela binária, mas que seja apenas um alinhamento por acaso, as duas estrelas estando na mesma direção, visto da Terra, mas uma muito mais longe que a outra, tal que eles não fisicamente não têm nada a ver uma com a outra. Aí a gente chama isso de duplo óptico. Como fazer então? A gente pode usar o fato de que justamente as duas estrelas se movimentam em torno do centro de massa em comum. Aí, em tese, cada um faz um círculo, ou no caso mais geral, um elipse em torno daquele centro de massa, incluindo aquela estrela das duas que a gente consegue ver. Aí, pelo movimento daquela estrela que a gente consegue ver, a gente consegue ver que ela gira em torno de algum centro no espaço e de que deve ter alguma outra estrela completando a binária e que explica porque a estrela que a gente vê gira em torno daquele centro. Então, devemos observar se as estrelas estão girando em torno de algum centro, se eles estão fazendo círculos ou elipses no céu. Mas dependendo de como a gente vê esse círculo que a estrela faz, talvez o movimento seja apenas ida e volta ao longo de uma linha, né? Se a gente vê a órbita da estrela, se diz edge-on, de dentro do plano dela, aí a gente só vê uma estrela indo ida e volta entre dois pontos. E esse movimento no plano do céu a gente chama de movimento próprio. E isso em geral é muito difícil, porque esse movimento próprio é muito pequeno. Se as duas estrelas estão separadas por um ângulo muito pequeno no céu, aí você pode imaginar que o movimento que cada uma delas faz também é muito pequeno em termos de ângulo por unidade de tempo. Aqui vemos um exemplo. Sirius é uma estrela binária, a única que a gente vê sob condições normais, com telescópios normais e a olho nu ainda mais assim. É Sirius A, seu parceiro é chamado de Sirius B, e os dois, a separação angular entre eles no céu varia entre 3 segundos de arco e 11 segundos de arco, e então o círculozinho que Sirius A faz no céu, o raio dele é desta ordem. E para piorar as coisas, esse círculozinho que ele faz é muito lento, demora uns 50 anos para fazer uma volta em torno do centro de massa. Aí o movimento de Sirius A no céu é muito lento mesmo. E ele, na verdade, é menor do que o movimento que o par Sirius A e B faz, porque estrelas que não fazem parte do mesmo grupo fazem movimentos entre si também. O par Sirius A e B faz um movimento em relação ao Sol, que faz que o movimento próprio que a gente vê de Sirius A é a sobreposição do movimento que o par faz, mais o movimento que Sirius A faz em torno do centro de massa do par Sirius AB. E aí, esse movimento próprio do par é muito maior do que o movimento circular em torno do centro de massa, tal que Sirius A faz esse tipo de linha que vocês veem nesta imagem, algo senoidal, mas muito esticado. Mas quando é possível ver este movimento próprio, aí ajuda bastante. Então, no caso de Sirius, dá ver o movimento próprio de Sirius A. Aí
Quando a gente consegue, aí isso nos ajuda a realmente determinar a verdadeira órbita do céu, então também a inclinação do plano orbital dos dois em relação à linha divisada. Período conseguimos determinar, óbvio, né? É simplesmente observar por tempo suficiente até que a estrela está na mesma posição no círculo. E isso, afinal, nos ajuda para calcular massas e órbitas das duas estrelas. Mas, como dito, na prática isso é muito difícil por causa dele ser muito pequeno, o movimento próprio. Além do movimento no plano do céu, as estrelas também fazem um movimento na direção perpendicular ao plano do céu, que a gente chama de movimento radial, e este é mais fácil de determinar, porque estrelas são fontes de luz, né? E se uma fonte de luz está periodicamente se afastando e se aproximando da gente, a gente vê, pelo efeito Doppler, as linhas espectrais destas estrelas, ou da uma que a gente vê, mudando de comprimentos de onda mais curtos para mais longas e de volta. E então isso é especialmente vantajoso usar quando o plano orbital dessas estrelas está na nossa direção, ou quando a gente se encontra na extensão desse plano orbital. Se a linha divisada de nós até esse par de estrelas está mais ou menos dentro do plano orbital do par de estrelas, aí a gente diz que a gente vê esse plano orbital edge-on. E no caso oposto, se o plano orbital das estrelas é perpendicular à linha divisada, aí eles não fazem movimento na nossa direção e na direção oposta. Aí elas não estão se afastando ou aproximando da gente e a gente não detecta o efeito Doppler, quer dizer, eles não fazem movimento radial. Bom, em casos naquelas uma estrela não ofusca totalmente a outra, mas as duas fazem contribuições significativas ao espectro do par, aí a gente vê as linhas espectrais das duas estrelas. Aí a gente vê cada linha aparecer em dobro, uma estrela que está se aproximando e da outra estrela que está ao mesmo tempo se afastando da gente. E aí isso vai variar no tempo, meia órbita depois a outra estrela está se afastando e a primeira está se aproximando e a gente vê as duas linhas trocadas, afinal uma poderia ser mais forte que a outra, né? Se as duas estrelas não são exatamente iguais em termos de intensidade das suas linhas espectrais. E no meio, entre os dois momentos, os dois estão se movimentando em direção perpendicular à linha divisada e as linhas espectrais vão coincidir. E pelo período essas linhas oscilam em termos de comprimento de onda e também pela amplitude desta oscilação, quer dizer, o quanto eles se deslocam em termos de comprimento de onda dos seus valores médios, a gente também consegue determinar quais as velocidades máximas na direção da linha divisada das duas estrelas. E aí isso nos dá limites inferiores para as massas das estrelas. Isso porque a gente não sabe, talvez, por quanto o plano orbital deles está inclinada em relação à linha divisada. Se a gente soubesse esta inclinação, aí conseguiríamos calcular as massas das duas estrelas. E um caso especial é quando a gente vê o sistema exatamente edge-on, quer dizer, quando nossa linha divisada é exatamente dentro do plano orbital deles, tal que uma estrela passa atrás da outra
De vez em quando, aí temos o que se chama uma binária eclipsante, uma estrela eclipsa a outra. Periodicamente, a outra eclipsa a primeira, sempre meio período depois. Aí, nesse caso, a gente sabe a inclinação do plano orbital do par em relação à linha divisada, que ela é nula, né? Aí, nesse caso, conseguimos determinar a massa das estrelas. E ainda a curva de luz do sistema nos dá mais informações. Bom, pelo que o quanto mais fraco fica a luz do par das estrelas se uma está eclipsando a outra, a gente consegue estimar o quanto da luz da outra a uma estrela bloqueia naquele momento, e aí a gente também obtém informações sobre os tamanhos relativos das duas estrelas. E por tudo que a gente aprendeu na aula anterior, os espectros já nos dão muita informação sobre a natureza dessas estrelas. E então, nesse caso, a gente consegue saber muito sobre o par o par das estrelas. E às vezes dá para combinar os métodos, especialmente as últimas duas que a gente viu. Se a gente tem um par eclipsante, então obviamente também é um bom caso para aplicar o método da velocidade radial. E tem outros casos onde combinando dois métodos nos ajuda a determinar melhor as grandezas como massa, separação, etc. e outras propriedades das duas estrelas. E este assunto é bastante novo na astronomia dos exoplanetas, a de planetas girando em torno de estrelas. Por enquanto não tenho nenhuma aula inteira sobre isso, mas elas vão ser mencionadas na aula Astrobiologia. Um motivo por que a gente não precisa entrar em tantos detalhes deles é porque os métodos de detecção são os mesmos que os métodos de detecção para estrelas binárias. Aí é só um par de objetos cujo um é mais fraco que o outro. No caso de exoplanetas, um é muito mais fraco que o outro, mas dá mesmo assim para usar os métodos que eu acabei de falar de detecção. Mas por que essas estrelas binárias são importantes? Não são simplesmente duas estrelas normais que por acaso estão se orbitando, mas tirando isso, todas as propriedades são aquelas que a gente viu nas últimas duas aulas? É porque nesta interação mais próxima das duas estrelas ocorrem fenômenos que não são explicados nas últimas duas aulas, que realmente sejam por causa da interação das duas estrelas. E para entender isso um pouquinho melhor, vamos mudar para um sistema de coordenadas que gira junto com as estrelas. Então, mais ou menos assim, a gente bota a origem do sistema de coordenadas no centro de massa e o eixo x ao longo da linha que conecta as estrelas e o eixo z perpendicular ao plano orbital das duas estrelas. Aí temos um sistema de coordenadas que gira junto com as duas estrelas. As duas estrelas estão paradas nesse sistema de coordenadas. Vale a pena enfatizar que isso não é um sistema inercial. A gente aprendeu em fenômenos mecânicos que um sistema inercial ou de inércia é um sistema naquele valem as leis de Newton, vale a física newtoniana. Isso é um sistema de coordenadas em rotação, onde estas leis não valem ou têm que ser modificadas. E elas podem ser modificadas introduzindo uma força extra que age sobre corpos, encontrando-se no sistema. Pegamos, por exemplo, uma massa de teste M numa posição a uma
distância r do eixo de rotação. Aí, do ponto de vista do sistema de coordenadas, esta massinha parece sofrer uma força que, na verdade, é o resultado do fato que o sistema de coordenadas está em alguma aceleração. A força que a massinha parece sofrer é uma que justamente se opôs à aceleração que o sistema de coordenadas faz naquela posição. A gente chama isso de força de inércia ou pseudo-força. E no caso de um sistema em rotação, esta força de inércia é a tal da força centrifugal, uma força que parece apontar para longe do eixo, na direção oposta do eixo, e que tem esse valor aqui proporcional à distância ao eixo e ao quadrado do momento angular ou da velocidade angular da rotação do sistema. E apesar disso não ser uma força de verdade, mas apenas um efeito do fato de que nosso sistema de coordenadas não é um sistema inercial, para um observador ligado a esse sistema de coordenadas, esta força parece bem real e pode até ser associado a um tipo de energia potencial, poderíamos chamá-la de energia potencial centrifugal ou algo do tipo. E esta energia potencial podemos obter pegando o negativo da integral de linha sobre esta força a partir de algum ponto de referência, algum ponto zero desta energia potencial, igual como em fenômenos mecânicos se faz com outras forças conservativas também. No caso, obtemos este valor, então uma potencial proporcional ao quadrado da distância até o eixo, e a energia potencial total que nossa massinha M sente é a soma das energias potencial que ele sente devido à sua distância à massa da primeira estrela, M1, a sua distância até a segunda estrela, M2, e esta pseudo-energia potencial centrifugal. E dividindo esta energia potencial pela massinha da massa de teste, aí obtemos seu potencial. E esse potencial é interessante, a gente vai apenas olhar para o plano XY, o plano orbital das duas estrelas. Vamos não nos preocupar muito com pontos fora desse plano, tudo o que nos interessa acontece dentro desse plano. E olhando para esse potencial dentro desse plano, vemos que tem 5 pontos onde é a gradiente desse potencial que uma massinha de teste sentiria se ele se encontrasse lá. É zero. E a gente aprendeu que pontos onde o potencial tem gradiente zero são pontos onde a força agindo numa massa de teste é zero, afinal a força é nada outro do que a derivada, ou justamente o negativo do gradiente do potencial. Então são pontos de equilíbrio, mas não esquecem, sempre tem que lembrar que estamos nesse sistema de coordenadas em rotação. Então as massinhas de teste estão em equilíbrio caso eles giram junto com o sistema de coordenadas. Caso eles estão parados no sistema de coordenadas, ou seja, no caso eles giram junto com o sistema de estrelas, das duas estrelas. Outra formulação é esta frase que eu roubei da professora Laura, porque acho que é difícil dizer isso de jeito melhor e mais clara. Os pontos lagrangianos são posições nas quais a força gravitacional exercida pelas duas massas m1 e m2 sobre uma pequena massa m iguala à força centrípeta necessária para que m se mova com o sistema.
Como dito, são 5 pontos, 3 deles no eixo que conecta as duas massas. Nesses 3 pontos o equilíbrio é instável, temos o que se chama de pontos de Sella, que vocês também devem conhecer de fenômenos mecânicos. E nos outros 2 temos um equilíbrio estável. E esses pontos lagrangianos são de fato interessantes, como mostram alguns exemplos. Por exemplo, pegando o sistema Sol-Júpiter como nosso sistema binário. Tudo bem, Sol-Júpiter não é uma estrela binária, mas tudo que a gente desenvolveu também vale para um sistema estrela-planeta. Aí, nesse sistema Sol-Júpiter, também temos nossos 5 pontos lagrangianos e nos 2 de equilíbrio estável, realmente se encontra corpinhos que giram junto com o sistema e que são mantidos lá pelo fato de que lá temos esse equilíbrio estável. São esses os asteroides troianos e gregos que a gente viu algumas aulas atrás. Então, realmente, esse equilíbrio estável tem consequências na prática. Tem corpos que giram junto com o sistema e que ficam lá de boas nas suas posições de equilíbrio. E um outro exemplo é o telescópio espacial James Webb. Ele será posto justamente num ponto lagrangiano do sistema Sol-Terra, o que significa que ele permanece lá naquela posição, girando junto com o sistema Sol-Terra, sem que temos que ajustar toda hora a sua posição. Pelo fato de que é um ponto de equilíbrio, ele fica lá. Bom, tudo bem, é um equilíbrio instável, um pouquinho de ajuste tem que se fazer de vez em quando, mas muito menos do que se quisesse manter esse telescópio em alguma posição que não é de equilíbrio. E um outro ponto desses lagrangianos que tem aplicações na prática é aquele que fica justamente entre os 2 corpos, o ponto lagrangiano L1. Lá também temos um equilíbrio instável, tal que esse nosso pseudopotencial diminui nas 2 direções rumo um dos 2 corpos, simplesmente porque a atração gravitacional desse corpo começa a dominar as contribuições dos outros 2 termos e aumenta na direção perpendicular a isso, o que significa que uma pequena perturbação do nosso corpo vai fazer ele cair rumo uma das 2 estrelas. E a superfície equipotencial que passa exatamente pelo ponto lagrangiano L1 também se destaca. Ela é desenhada aqui, ela tem esse formato de 2 coxinhas que se tocam exatamente nos seus pontos. O fato de ela ser uma superfície equipotencial significa que esse nosso pseudopotencial, a gente está falando do potencial referente ao nosso sistema de coordenadas em rotação, né? Esse nosso pseudopotencial tem o mesmo valor ao longo desta superfície, tem um valor mais alto fora dessa superfície e dentro dessa superfície valores mais baixos, tal que um corpo que fica no interior de uma dessas coxinhas se sente atraído pela estrela que fica mais ou menos no centro daquela coxinha. Então, um corpinho de teste no interior de uma das coxinhas vai querer cair rumo à estrela central da coxinha. E por que esse lóbulo de Roche é interessante? Se uma das 2 estrelas cresce muito, o que acontece durante certas fases da vida estelar, como vocês sabem da aula anterior, a superfície dela cresce em geral ao longo de superfícies equipotenciais e certa hora talvez ela alcance exatamente o tamanho
daquela coxinha da lóbulo de Roche daquela estrela faz parte, aí ela vai encher exatamente a sua coxinha. E se ela cresce ainda um pouquinho mais, aí o material da estrela vai ter para onde escapar. Aquele ponto onde ela toca a coxinha da outra estrela é um ponto, a partir daquela o potencial diminui de novo. Então qualquer material que vai além desta lóbulo de Roche vai querer cair rumo a outra estrela. Bom, mas já que estamos num sistema de coordenadas em rotação, o material que cai de uma estrela para outra não cai simplesmente em linha reta para outra, mas sofre uma deflexão no caminho, tal que ele talvez vai parar numa órbita em torno desta estrela, e se isso acontece com muito material da outra estrela, aí todas essas órbitas juntas vão formar um disco que se chama disco de acreção. Um disco através daquele material pode cair acima da outra estrela. É um mecanismo que a gente já viu antes. Os anéis de Saturno são mantidos em forma de disco pelo mesmo fenômeno. Os discos protoestelares, mais para frente a gente vê outros exemplos de sistemas na astronomia que se sentam num disco, por exemplo, em galáxias em forma de disco. E forças de fricção dentro do disco podem fazer com que as partes interiores perdem momento angular e caem cada vez mais perto da estrela. E as partes exteriores desse disco ganham momento angular e vão se sentar em órbitas cada vez maiores, tal que o disco ganha de tamanho e as partes interiores realmente talvez consigam cair em cima da estrela. Como se sabe que isso acontece? Dá para prever como seria o espectro que emite um desses discos de acreção. É simplesmente a soma dos espectros que emitem cada parte desse disco, e cada parte a gente consegue estimar sua temperatura e então o espectro que ele emite, e aí somando essas contribuições conseguimos prever como será o espectro total que emite o disco de acreção, e aí isso realmente é observado nesse tipo de sistema. Isso é especialmente bem de observar em o que se chama de binárias eclipsantes. Se de vez em quando uma estrela bloqueia a luz da outra, aí dá para ver a luz emitida pelo disco de acreção em torno da outra melhor. Acabei falando muito mais tempo sobre binárias do que eu queria, mas vamos finalmente para o assunto principal da aula: o que acontece com as estrelas no final das suas vidas. Mencionei isso muito rapidamente na aula anterior, agora vamos entrar em mais detalhes sobre esses estágios finais da evolução estelar. A gente viu na aula anterior que no final das suas vidas, as estrelas, em geral, estrelas de todos os tipos de massa expelem suas camadas externas, dependendo da massa, em nebulosas planetárias de maneira mais suave ou de maneira mais violenta em supernovas. E o que resta, que é basicamente o que era o caroço da estrela antes, é algo bastante denso, chamado, dependendo também da massa que a estrela tinha, pode virar uma anã branca, uma estrela de nêutrons ou até um buraco negro. Tem teorias também que acham que sobra nada em certos casos, mas isso parece... observações recentes parecem indicar que isso não é o caso.
E por serem pequenos e densos, a gente também chama esses corpos de objetos compactos. Nesta aula vamos falar sobre todos esses, tirando os buracos negros, porque para entender buracos negros a gente tem que falar primeiro sobre relatividade. Isso vai ser na próxima aula. Na segunda metade da disciplina a gente tem uma aula sobre relatividade e nesta a gente fala sobre buracos negros também. Então vamos lá. Na aula anterior falamos que quando uma estrela de baixa massa morre, ela espelha suas camadas externas e a gente chama esse material que depois está no espaço em torno da estrela de nebulosa planetária. Aqui vemos umas imagens de nebulosas planetárias tiradas pelo telescópio Hubble e realmente é impressionante como esses objetos são bonitos. Como é que eles brilham tão lindo no vermelho e parcialmente no verde? É de maneira bastante similar a como uma região H2 brilha. A gente viu isso na aula sobre a matéria interestelar e a formação estelar. Acho que não preciso entrar em detalhes de novo. A radiação necessária para excitar este gás ejetado vem da anã branca, do corpo central que sobra da estrela explodida. E todo o resto de como eles brilham a gente já viu na aula sobre matéria interestelar. E aí, como dito lá também, a luz ou a emissão em vermelha indica hidrogênio e nitrogênio, e a luz verde azulada provindo dessas nebulosas planetárias indica oxigênio e talvez neônio. Bom, são lindas estas imagens do telescópio Hubble, mas em geral não se tem sempre um telescópio tão bom à disposição. Em geral, em um telescópio menos bom você vê só um tipo de disco, similar ao que você vê se você observa um dos planetas do sistema solar por um telescópio, e por isso que esses objetos receberam esse nome de nebulosas planetárias, apesar de não terem nada a ver com planetas. São objetos de curta vida. Depois de uns 50 mil anos, eles já são tão diluídos no espaço interestelar que não dá mais para observá-los, ou que de fato eles não existem mais. Então é sorte que conseguimos flagrar alguns. E o que sobra no centro é o que se chama de anã branca. E a anã branca então é basicamente o que era o caroço da estrela explodida. Não é mais uma estrela porque a fusão nuclear acabou nela. Podemos dizer que é o cadáver de uma estrela de baixa massa. E anãs brancas são muito pequenos, da ordem do tamanho da Terra, aí eles acabam sendo muito menos brilhantes que estrelas. É difícil um objeto pequeno brilhar tanto ou emitir tanta radiação que um objeto tão grande quanto uma estrela, né? Mas isso foi no óptico. Em outros comprimentos de onda, por exemplo, no ultravioleta ou nos raios-x, isso pode ser bem diferente. Por quê? Porque, pelo menos inicialmente, anãs brancas são muito quentes. Afinal, até faz pouco eram os núcleos de estrelas onde estava acontecendo fusão nuclear. Aí estrelas, objetos quentes, brilham muito mais no ultravioleta ou nos raios-x, e então, observando eles no ultravioleta ou nos raios-x, eles podem ser bem mais brilhantes até do que estrelas normais. Aqui se vê o exemplo de Sirius,
Já mencionei que Sirius é uma estrela binária. No óptico você vê apenas Sirius A, Sirius B é totalmente ofuscada. Mas em raio-x é o oposto, aí Sirius A é bastante fraco e Sirius B é mais brilhante. E posicionando elas no diagrama Hertzsprung-Russell, também vemos que elas são bem menos brilhantes do que estrelas anãs, estrelas da sequência principal. O locus das anãs brancas fica a uns 10 ou mais magnitudes abaixo da sequência principal, o que significa que uma anã branca é da ordem de 10.000 ou até mais vezes menos luminosa do que uma estrela da sequência principal da mesma temperatura. Mas elas têm uma variação de temperaturas, o que também mostra que elas nem necessariamente são brancas. Aí o nome anã branca não é ideal. O que também dá para ver nesta figura é que anãs brancas são muito menores que as demais estrelas. Vocês lembram da aula anterior que a posição no diagrama também nos diz algo sobre o tamanho, os maiores estando no canto direito superior e os menores no canto inferior esquerdo, e as anãs brancas ficam justamente no inferior esquerdo. Ao longo de uma linha de equivolume de estrelas ou equiraio de estrelas, que corresponde justamente a corpos da ordem do tamanho da Terra. E, de fato, anãs brancas têm tamanhos similares à da Terra. Aqui vocês veem uma imagem querendo comparar os tamanhos. Obviamente, a anã branca que aparece nesta imagem é apenas uma concepção artística. E dá para calcular também de que uma anã branca é muito densa, já que ela tem uma massa típica de uma estrela, ou pelo menos de boa parte da massa de uma estrela, comprimido no volume da ordem da Terra. Para se ter uma ideia desta densidade, uma colherzinha de material de anã branca tem a massa de um caminhão, mais que 16 toneladas. Ou outra maneira para ver a coisa, a gravidade na superfície de uma anã branca é da ordem de 500 mil vezes na superfície da Terra. Alguns outros números que mostram o qual extremo é esse tipo de objeto. No centro de uma anã branca temos pressões de 10 a 22 Pascal, que é 1,5 milhões vezes a pressão no centro da Terra, e temperaturas de alguns dezenas de milhões de Kelvin. Isso, em tese, é o suficiente para fazer fusão nuclear, pelo menos para queimar hidrogênio, só que lá não temos mais hidrogênio, por isso que a anã branca é morta. Um pessoal que trabalha com elas fazem uma classificação por espectro. A gente não vai usar isso para nada nessa disciplina, então vou passar rapidinho por cima. Mas só caso vocês vejam isso em algum lugar, pelo menos já ter ouvido falar disso. Essas classificações todas começam com D de dwarf. E aí tem tipos de A, DA, DB, DC, DQ, DZ. Tem os que apenas têm linhas de hidrogênio, os que têm de hélio, mas não de hidrogênio, etc. Dependendo das linhas de absorção que você observa no espectro da anã branca, você classifica de outra maneira. Uma coisa que distingue essas linhas de absorção das linhas de absorção dos mesmos elementos em estrelas normais é que elas são muito mais largas no espectro de anãs brancas. Isso porque tem pressões muito mais altas nas superfícies das anãs brancas, o que alarga linhas espectrais. A gente não vai entrar em detalhe como. Quem quer saber isso
recomendo de novo esta disciplina Introdução à Física Estelar lá explicada, porque pressão alta resulta em linhas espectrais mais largas. Mas no caso, isso ajudou também a confirmar que anãs brancas realmente são tão densas e têm estas pressões que os modelos preveem que eles deveriam ter. E cuidado também com esses elementos que se vê no espectro, podem ser bem diferentes do que os elementos que realmente dominam nos interiores desses anãs brancas. Isso porque o material mais pesado provavelmente já desceu até o centro da anã branca pela gravitação muito forte. Um bom exemplo são aquelas anãs brancas DA, né? Acabei de dizer que numa anã branca praticamente não sobra hidrogênio e os anãs brancas DA só tem linhas de hidrogênio no espectro. Isso de fato só é na superfície e no interior a história é bem diferente. E então a verdadeira composição química de uma anã branca é em geral bastante simples. Consiste na maior parte de 1, 2 ou no máximo 3 elementos altamente ionizados, que são os últimos que a estrela produziu no seu núcleo durante a sua vida. E na maioria das anãs brancas conhecidas, se trata de carbono com um pouquinho de oxigênio. Aí devem existir anãs brancas de hélio também, mas eu já mencionei 2 vezes por que elas devem ser raras. E os provindo de estrelas de maior massa, feitos de oxigênio com neônio e um pouco de magnésio. Mas a maioria, então, principalmente de carbono. E após um tempo, esse carbono começa a se cristalizar. Ou seja, com o tempo, as anãs brancas se tornam gigantescos cristais de carbono, o que leva alguns astrônomos a chamá-los de diamantes gigantes. A comparação não é tão boa assim, porque obviamente a densidade é muito mais alta do que de uma diamante, e também a estrutura cristalina não é a mesma do que no diamante. Conclusão que podíamos ter tirado também do que foi falado na aula anterior é de que as anãs brancas, principalmente feitos de carbono e um pouquinho de oxigênio, são os caroços mortos de estrelas de até 4 massas solares. E as de oxigênio com um pouquinho de neônio e magnésio de estrelas de 4 a 8 massas solares. Bom, afinal vou dizer mais uma vez porque as de hélio devem ser raras. Estrelas que viram de maneira natural anãs brancas de hélio, que simplesmente são estrelas que queimam apenas hidrogênio no seu núcleo e depois morrem, teriam massas a menos que uma meia massa solar e tempos de vida maiores do que a atual idade do universo, quer dizer que elas não estariam nesta fase de anã branca ainda. O fato de que observamos mesmo assim anãs brancas feitos de hélio é de que eles surgiram de outra maneira. Acha-se que devem ter sido núcleos de hélio de estrelas que ainda nem estavam perto de morrer, mas que perderam as camadas externas de outra maneira por interação com outras estrelas e aí viraram anãs brancas. E por que as anãs brancas não colapsam? Dá para calcular que a pressão térmica não é o suficiente para evitar o colapso gravitacional da anã branca. Além disso, anãs brancas devem resfriar com o tempo, já não fazendo mais a fusão nuclear no seu interior, não tendo mais fonte de energia, eles deveriam resfriar e certa hora não ter mais muita pressão térmica, porque eles não colapsam então.
Aí entra uma nova pressão em ação, a consequência do princípio de exclusão de Pauli, que com certeza vocês conheceram em física quântica. Só de lembrete, o princípio de exclusão afirma que duas partículas iguais de uma classe de partículas chamado fermions, um exemplo desses são os elétrons, não podem encontrar-se no mesmo estado quântico. Podemos dizer isso causa, entre outras coisas, de que dois elétrons num átomo não podem estar no mesmo orbital com o mesmo spin, e que causa, afinal, de que em átomos com muitos elétrons, os elétrons se encontram em camadas diferentes. E similar àquele princípio de construção que se viu na física quântica ou em interações atômicas e moleculares, de que quanto mais elétrons se tem em estados de tanto mais alta energia, alguns devem se encontrar. Isso ocorre também com os elétrons de uma anã branca. E lá a consequência é que quanto mais elétrons temos, tanto maior é a energia dos mais energéticos deles, tanto maior é a velocidade máxima dos elétrons e tanto maior é a pressão que esses exercem. E esta pressão, devido ao princípio de exclusão de Pauli, chamamos de pressão de degenerescência eletrônica. É dada por esta fórmula aqui, não vou entrar muito em detalhes. Só uma coisa que eu quero apontar é que a temperatura não aparece nesta fórmula, então é uma pressão que não depende da temperatura, o que faz que enquanto a anã branca resfria, ela não encolhe, a pressão mantém ela no mesmo tamanho quente do que frio. Mas a pressão aumenta sim com o montante de material que temos. Bom, coisa não extremamente surpreendente, isso ocorre com outras pressões também, né? Quanto mais massa tem uma estrela comum, uma que ainda não é anã branca, tanto maior a pressão no interior dela. O que também não é exclusividade de anãs brancas é que a gravitação aumenta com a massa. Mas em anãs brancas, a gravitação aumenta mais rapidamente com a massa do que a pressão, o que faz que quanto maior é a massa da anã branca, tanto mais a gravitação ganha, então tanto menor é o tamanho da nossa anã branca. Ou seja, o tamanho das anãs brancas diminui com a massa da anã branca, o que não é o caso em estrelas, né? Vocês lembram da aula anterior que estrelas da sequência principal de massa maior também são maiores. Isso não é o caso para as anãs brancas, pelo contrário. O tamanho, o volume de uma anã branca é inversamente proporcional à massa, ou alternativamente dito, o produto entre massa e volume de anãs brancas é uma constante. Tal que, se conseguíssemos adicionar cada vez mais material a uma anã branca, ela ia encolher até chegar à densidade infinita e tamanho zero. Só que os cálculos naquelas se baseiam, essas conclusões não levam em conta a relatividade, o que não se pode neste caso. No caso de anãs brancas, os elétrons chegam a velocidades perto da luz, a gente chama isso de velocidades relativísticas, e aí não dá mais para ignorar a relatividade e efeitos relativísticos têm que ser levados em conta. E fazendo isso, se chega num resultado surpreendente.
No limite relativístico, há ainda menos pressão para suportar a estrela do que no limite não relativístico, o que faz que o tamanho de uma anã branca diminui ainda mais rapidamente com a massa do que no cálculo anterior, não relativístico. E já para uma massa finita, os elétrons chegam à velocidade da luz, o que leva a um raio zero já para uma massa finita, aqui da ordem de 1,4 massas solares. Isso então é um tipo de massa limite a partir daquela até esta pressão de degenerescência eletrônica não consegue mais conter a gravidade. Quem calculou esta massa limite primeiro foi o Chandrasekhar, por isso que esta massa também é chamada de massa de Chandrasekhar, ou limite de anã branca. Ele ganhou para isso o prêmio Nobel. E de fato, nunca foi observada uma anã branca com massa maior que este limite. Muitos anãs brancas têm massas da ordem de 0,6, 0,7 massas solares. Como já mencionado, anãs brancas, sendo suportado por aquela pressão que não depende da temperatura, vão irradiar lentamente sua energia para fora e resfriar-se a volume constante. Elas descem então ao longo de linhas paralelas às linhas equivolume no diagrama Hertzsprung-Russell. E já que todos começam mais ou menos na mesma posição dessas linhas, a posição atual ao longo desta linha dá uma dica de há quanto tempo elas já são anãs brancas ou as suas idades como anãs brancas. E dá para calcular qual rapidamente as anãs brancas resfriam. Aqui se vê uma figura do resultado desses cálculos. Se vê em função do tempo, em função do tempo de vida como anã branca, a luminosidade dela. E então, se para uma dada população estelar a gente consegue observar as anãs brancas também e observar até onde no diagrama se tem anãs brancas, as anãs brancas menos luminosas da população nos dão uma ideia de desde quantos são formados anãs brancas na população. E adicionando a isso o tempo de vida das estrelas que primeiro formam ou primeiro se tornam anãs brancas, que devem ser as estrelas de baixa massa, mas dentro da faixa de baixa massa, as de mais alta massa, conseguimos então determinar a idade da população. Por exemplo, se a gente faz isso para a vizinhança solar, obtemos a idade do disco da Via Láctea, ou se a gente faz isso para um aglomerado estelar, a gente obtém a idade do aglomerado. Em aglomerados estelares isso é difícil, já que anãs brancas são os objetos mais fracos dentro delas e elas são muito distantes. É difícil ver o fim desta sequência das anãs brancas nos aglomerados, mas na vizinhança solar é possível e fazendo isso se chega no resultado de que as anãs brancas mais velhas da vizinhança solar têm uns 9 bilhões de anos de idade de anã branca. E somando a isso o tempo de vida que eles devem ter tido antes de se terem tornados anã branca, basicamente o tempo de vida de uma estrela de baixa massa da massa mais alta de estrelas de baixa massa, da ordem de 8 massas solares, que é de 300 milhões de anos, chegamos ao resultado de que a vizinhança solar e com ela o disco da Via Láctea deve ter uns 9,3 bilhões de anos de idade. Então é isso uma aplicação prática das anãs brancas.
Bom, só um pequeno resumo. O Sol é uma daquelas estrelas que se tornará uma anã branca. Aí vemos o caminho evolutivo do Sol no diagrama Hertzsprung-Russell, com as fases que a gente já viu na aula anterior e agora acrescentada a fase de nebulosa planetária e anã branca dele. Ou esse mesmo resumo em forma de quadrinho. Eu poderia terminar aqui nossa parte sobre anãs brancas, não fosse que ocorrem coisas interessantes com anãs brancas quando elas fazem parte de uma estrela binária, quando elas são uma das duas estrelas de uma binária. Especialmente se a outra estrela da binária é uma estrela que cresce horrores, por exemplo, uma estrela que se torna uma gigante vermelha, enche seu lóbulo de Roche e por isso cai material dela em torno, acima da anã branca. Aí chamamos uma estrela binária desse tipo de variável cataclísmica. E o que pode acontecer neste caso é que o material caindo acima da superfície da anã branca reacende rapidinho a fusão nuclear lá. E esta reignição da fusão nuclear na superfície da anã branca pode ser muito bem visto de fora, já que o que acontece na superfície não tem uma estrela inteira em torno para bloquear a vista, tal que a anã branca pode aumentar em luminosidade por um fator de até 1.000.000 por um tempinho. Aí uma anã branca que talvez nem era visível antes, de repente aparece no céu, um fenômeno que por isso às vezes é chamado de nova. Parece que apareceu uma nova estrela. Bom, a nova depois de um tempinho já some de novo, da ordem de um mês talvez. Mas sendo que a anã branca continua nessa sua binária cataclísmica, pode acontecer de cair de novo material em cima dela e tudo acontecer de novo, então novas podem se repetir. E com cada vez mais material caindo acima dela, pode ser que a anã branca alcance aquele limite de massa máxima possível de uma anã branca, aquela massa de Chandrasekhar. E aí acontece a versão super da nova, por isso chamada de supernova. Bom, a gente viu na aula anterior que supernovas também podem acontecer de outra maneira, no final da vida de estrelas de alta massa. Aí tem vários tipos de supernovas. Este aqui de uma anã branca alcançando a massa de Chandrasekhar a gente chama de supernova 1A. O motivo para isso daqui a pouco vamos ver esta classificação. Bom, o que acontece em detalhe não é bem entendido ainda, mas envolve com certeza a reignição das fusões nucleares na anã branca. Talvez ocorra algo tipo todo o carbono e oxigênio da anã branca é transformado em elementos mais pesados numa reação de cadeia ou algo assim. E por envolver novas reações nucleares, essas supernovas desse tipo também são chamadas de supernovas termonucleares. E são entre as fontes de ferro e níquel no universo. E em eventos tão extremos pode até ocorrer o que eu falei na aula anterior, que não acontece espontaneamente a formação de elementos além do ferro. Numa supernova temos pressões e temperaturas tão extremas que estas fusões além do ferro podem acontecer e acha-se que elas são as fontes dos elementos mais pesados que o ferro no universo.
Para se ter uma ideia de qual extremo é um evento desses de uma explosão de uma supernova, a luminosidade de uma supernova 1A chega a 10 bilhões vezes aquela do Sol. Uma supernova brilha o tanto quanto uma galáxia inteira, obviamente só por um tempinho curto. E as supernovas 1A se tornaram interessantes também por um outro motivo, já que toda vez esta explosão ocorre de maneira muito similar, é toda vez uma anã branca alcançando a mesma massa limite. Aí supernovas 1A também sempre tem a mesma luminosidade. Realmente, como vocês veem por esse valor aqui, a luminosidade de uma supernova 1A a uma outra supernova 1A, a luminosidade muda quase nada. Ou seja, as supernovas 1A são velas padrão e podem ser usadas para medir a distância até a galáxia onde elas ocorrem. E por serem tão brilhantes assim, isso é um método que dá para usar até para galáxias muito distantes, o que é interessante em várias áreas da astronomia extragaláctica, a determinação de distâncias de galáxias muito distantes. A gente vai ver mais sobre isso na aula sobre cosmologia. Só umas palavrinhas sobre a companheira da anã branca, afinal ela morreu num sistema binário. O que aconteceu com a outra estrela? Obviamente, se explode uma supernova do lado dela, isso afeta ela. Deve demorar apenas minutos a horas até a radiação e outro material da supernova chegar nela. E dependendo do que esta companheira pode acontecer de o envelope dela ser arrancado ou vaporizado. Por exemplo, se ela é uma estrela da sequência principal ou uma subgigante, ela tipicamente perde de 10 a 20% do envelope. Ou se ela é uma gigante vermelha, perde quase todo o envelope. E provavelmente ela leva um chute também e fica voando livre pelo espaço interestelar. E se é muito tempo atrás a supernova, aí fica difícil identificar quem foi a companheira dela, ou achá-la. Por isso, para muitos remanescentes de supernovas conhecidas, aí não se conseguiu identificar a companheira. E em outros casos não se tem certeza se um corpo que se achou realmente é a companheira dela ou não. Dois exemplos. Na aula sobre história da astronomia, mencionei que o Tycho Brahe tinha descoberto uma supernova em 1572, ou observado, melhor dito. E acha-se que uma estrela tipo G que está voando com alta velocidade próximo ao remanescente desta supernova pode ter sido a acompanhante da anã branca no binário. Ou no caso de uma supernova que ocorreu em 2012, se detectou radiação ultravioleta da direção dela poucos dias depois da explosão. Acha-se que isso pode ser sido devido à companheira sendo atingido pela radiação da supernova. Bom, foi isso sobre a morte de uma estrela de baixa massa, mas já vou continuar sobre supernovas, só que aquele outro tipo de supernovas, ou tipo de supernova que surge na morte de uma estrela de massa alta. Como é esta? Esta ocorre quando o caroço de ferro da estrela alcança aquela tal da massa de Chandrasekhar.
Só para se ter uma ideia, isso acontece quando a densidade central é de 5 trilhões de quilogramas por metro cúbico e temperatura central de 5 bilhões Kelvin. Aí acontece o que acabamos de aprender sobre o que acontece quando um objeto compacto alcança esta massa de Chandrasekhar. A pressão de degenerescência eletrônica não consegue mais conter a sua própria gravidade, no caso o corpo sendo o caroço de ferro da estrela. Aí ele começa a colapsar e se esquenta de novo. E quando chega a uns 10 bilhões de Kelvin, aí todo o trabalho de milhões de anos é desfeito. Todos os elementos que foram formados nesse núcleo são desfeitos por um processo chamado fotodessintegração. Simplesmente os fótons de alta energia que surgem nessas temperaturas quebram esses núcleos de novo. Primeiro quebram eles em átomos ou em núcleos de hélio, mais alguns nêutrons soltos, e depois esses núcleos de hélio também são quebrados em prótons e nêutrons. E sendo um processo que custa energia, isso só vai resfriar de novo o núcleo e acelerar o colapso. E em seguida ainda ocorre um processo chamado de captura de elétrons. Esses prótons que surgiram no passo anterior, junto com os elétrons que estavam lá também, né? Formam nêutrons, o que libera neutrinos. Isso também é um processo que custa energia, um processo endotérmico, tal que o colapso é acelerado ainda mais. Então, os dois processos, como dito, são endotérmicos, custam energia, tal que normalmente e espontaneamente eles não ocorrem. Apenas em ambientes extremos, como aqui o caroço estelar em colapso, elas podem acontecer. Dependendo da massa da estrela, esse colapso do caroço ainda não é total. Se a estrela fica abaixo de uns 25 massas solares, aí certa hora um novo tipo de pressão para o colapso. Isso ocorre aproximadamente quando a densidade no caroço atinge uns 8 vezes 10 a 17 kg por metro cúbico. Aí esta nova pressão é a pressão de degenerescência neutrônica, similar à eletrônica. Só que, obviamente, agora são os nêutrons que fazem isso e não mais os elétrons. Isso porque agora da estrela só sobram, ou do caroço, só sobram praticamente apenas nêutrons. E ele se torna, logicamente, o que se chama uma estrela de nêutrons. Daqui a pouco vou falar mais sobre estrelas de nêutrons. E quando a estrela é acima deste limite, aí nem a pressão de degenerescência neutrônica mais consegue parar o colapso total. Aí o resultado provavelmente é um buraco negro. E como já dito várias vezes, vamos ouvir mais sobre estes na aula sobre a relatividade. E o que acontece com o resto que não o caroço? As camadas acima deste, vocês lembram da aula anterior que lá estavam acontecendo vários processos de fusão nuclear e que estavam caindo sobre esse caroço são agora rebatidas, já que o caroço parou de colapsar. Isso gera uma onda de choque de dentro para fora. Esta onda de choque causa de novo a fotodessintegração dessas camadas logo acima do caroço, o que de novo custa energia e que para o choque logo, depois de uns 10 milissegundos já. Até lá o choque tinha se propagado por uns 200 a 300 quilômetros. Mas do núcleo vem agora um vento de neutrinos.
alguns slides atrás a gente viu que naquele processo de captura de elétrons não só foram formados nêutrons, mas também liberados neutrinos. E esses neutrinos são muitos mesmo, a energia deles equivale a 10 a 46 Joule. Bom, aprendimos na aula sobre telescópios que neutrinos interagem com quase nada, que passam reto por tudo, e de fato 99% desses neutrinos passam reto ou atravessam a estrela para fora sem interagir com ela, mas aquele porcento restante ainda contém tanta energia que consegue arrastar o envelope e causar uma explosão gigantesca, e isso também é uma supernova de outro tipo, que 1A, chamamos ele, dependendo do espectro, já vamos chegar nesta classificação, de 1B ou 1C ou 2. E aqueles 99% dos neutrinos que passaram pela estrela sem interagir com ela e então são emitidos para fora da estrela, são tantos que, em um caso de uma supernova que aconteceu relativamente perto daqui em 1987, conseguiram serem detectados por telescópios de neutrinos, como por exemplo o Super Kamiokande. Bom, isso soa como um grande sucesso desse modelo, afinal tudo o que eu falei é resultado de cálculos de modelo, né? Ninguém consegue entrar numa supernova e realmente observar o que acontece. Então são modelos e infelizmente o que acontece de verdade numa supernova é tão complexa que as simulações ainda não conseguiram direito explodir uma supernova, mas acha-se que eles estão sim no caminho certo, por exemplo, por realmente termos detectado neutrinos no caso de um desses supernovas. A notícia boa é que quem se interessa pelo assunto e talvez queira achar um emprego nesta área ainda tem trabalho a ser feito, então é possível trabalhar neste assunto. E obviamente nessas supernovas é liberado um material, de novo o meio interestelar é enriquecido por elementos como carbono, oxigênio, neônio, magnésio e silício das camadas do envelope, e até de elementos mais pesados que o ferro, aqueles que só são produzidos em condições muito extremas. Ao contrário dos supernovas termonucleares, chamamos esses de supernovas de colapso. Então, como já dito, tipicamente são liberados da ordem de 10 a 46 joules de energia nesses eventos. Como se distribui esta energia sobre o que acontece da ordem de 1% vira a energia cinética do ejecta. 0,01% apenas é liberado como fótons, então a luz que a gente vê vendo uma supernova corresponde apenas a 0,01% da energia total gerada na supernova. Mesmo assim, isso é tanta luz que consegue, como já dito, brilhar como uma galáxia inteira por um tempo curto. E todo o resto são aqueles neutrinos, os 99% que faltam no balanço. Aqui um resumo em forma de um esquema. E vamos para a classificação dos supernovas. Uma maneira de classificá-los é pelo espectro. Aí esta classificação chama as supernovas de tipo 1 e tipo 2. Os de tipo 1 são supernovas sem linhas de hidrogênio no espectro. E podem ser subdivididas em tipo 1A, B e C. O tipo 1A
são aqueles que contêm uma linha forte de silício ionizado e outras linhas de silício e de outros elementos como oxigênio, magnésio, enxofre, cálcio e ferro, tudo ionizado. As 1b têm fortes linhas de hélio e as 1c não. E as tipo 2, então, têm fortes linhas de hidrogênio que todos os três tipo 1 não tinham. Agora, olhando para a origem ou mecanismo de formação de cada supernova, talvez teria sido mais interessante classificar de outra maneira, porque se vê que as tipo 1b, 1c e 2 têm uma origem em comum, que é o colapso de uma estrela de alta massa, ao que eu acabei de apresentar. E as 1A são do tipo que eu tinha apresentado um pouco antes, aquelas que surgem quando uma anã branca ultrapassa a massa de Chandrasekhar e que a gente chamou de supernova termonuclear. Aqui vemos exemplos de espectros típicos de cada tipo de supernova. As 1A com aquela linha forte de silício, as 1b com linhas fortes de hélio, as 1c sem linhas de hidrogênio nem hélio, e as 2 com linhas fortes de hidrogênio. E viu-se também que os diferentes tipos apresentam diferentes curvas de luz também. Curva de luz é luminosidade em função do tempo. Aí se vê que cada tipo tem sua própria curva de luz e os de tipo 2 ainda podem ser subdivididas em dois tipos, os com platô e os sem platô na curva de luz. E já que é tão importante, podemos dizer de novo, as 1A se destacam por serem aquele tipo termonuclear, aquele tipo de uma anã branca ultrapassando a massa limite. Além de as mais luminosas de todas também sempre têm a mesma magnitude absoluta, o que torna elas velas padrão, o que faz com que elas foram úteis para a determinação de distâncias até as galáxias onde elas ocorrem. E terminamos o assunto das supernovas falando de algumas que entraram na história. Em 1006 foi observado uma, especialmente nesses lugares no hemisfério norte. E esta foi tão brilhante quanto a Lua em certas fases e mais brilhante do que qualquer outro objeto no céu, tirando o Sol, obviamente. Tão brilhante que, usando esta luz de supernova, deu para ler à noite. E o remanescente ainda pode ser observado hoje em dia usando telescópios e se vê que está expandindo e hoje está num tamanho de uns 20 parsec de diâmetro. A supernova SN 1006 deve ter sido uma tipo 1A. Uns 48 anos depois, houve mais uma, também principalmente observada a partir do hemisfério norte. Não se tem certeza se os europeus realmente fizeram registro ou não, mas nos outros lugares fizeram. Esta ocorreu no céu diurno e era tão brilhante que era visível de dia dentro do azul do céu. E o céu remanescente também ainda pode ser observado, que hoje em dia é a nebulosa de Caranguejo, tem uns 3 parsec de diâmetro. E no seu centro tem um pulsar. Pulsar é um tipo de estrela de nêutrons, o que corresponde ao que a gente já acabou de falar sobre supernovas do tipo não 1A, e a gente vai entrar em mais detalhes sobre os pulsares já.
Esta já mencionei várias vezes, a que o Tycho Brahe observou em 1572. Esta tem uma importância na história da astronomia por ter sido em conflito com a crença da época de que o céu é invariável. Aí surgiu algo no céu que se movimentava como as estrelas fixas, mas que não era fixo, que surgiu e depois lentamente sumiu de novo. Esta era de tipo 1A e aqui se tem uma imagem do remanescente dela. E só 32 anos depois, um aluno do Tycho Brahe, o Kepler, que também já conhecemos em outro contexto, em outra aula, também descobriu uma, que é a última observada que ocorreu na Via Láctea. Também deixou um remanescente na constelação de Cassiopeia. Aqui se tem uma imagem dele. Também foi provavelmente um tipo 1A. E a mais recente que entrou na história, mas que não ocorreu na Via Láctea, mas na Grande Nuvem de Magalhães, que é uma galáxia satélite da Via Láctea, a uns 50 kpc daqui. Foi em 1987 que foi observada ela. É interessante de ter sido tão recente que se tem fotos da região do céu de antes dela. E dá para ver nessas fotos de que a progenitora dela era uma supergigante azul, com uma massa que se estima da ordem de 25 massas solares. E esta é a supernova melhor observada até hoje. Aqui também se vê uma imagem dela antes e durante a explosão. Foi dela que detectamos aqueles neutrinos que eu já mencionei, os primeiros neutrinos detectados de fonte outra que o Sol. E o que é interessante também é que esses neutrinos chegaram na Terra um pouco antes da luz, o que confirma que são eles que primeiro escapam à estrela. Esta foi uma de tipo 2 com Platão na sua curva de luz e ao contrário da sua progenitora, o remanescente ainda não foi encontrado. Bom, já que são tão bonitos, aqui mais algumas imagens de remanescentes de supernovas. E aqui também comparado ao remanescente da morte de uma estrela de baixa massa, ou seja, de uma nebulosa planetária, e dá para ver que supernovas são bem mais assimétricas, parecem serem testemunhos de um evento bem mais violento do que as nebulosas planetárias, que são testemunha de uma morte mais suave de uma estrela. E chegamos ao que sobra da estrela cuja parte exterior explodiu em uma supernova, pelo menos no caso de uma estrela até 25 massas solares. A gente viu que aquele caroço que estava implodindo e cuja implosão foi parado pela pressão de degenerescência neutrônica existia praticamente só de nêutrons. Então, o que sobra é o caroço de nêutrons, que agora, sem o resto, passa a ser chamada de estrela de nêutrons. Isso é um objeto ainda mais denso e extremo que uma anã branca. A ideia de que um objeto desses possa existir veio de dois astrônomos, um alemão e um suíço, o Walter Baade e o Fritz Zwicky. Tiveram esta ideia em 1340, só um pouco depois que se sabia da existência do nêutron, e bem antes da primeira observação de uma, daqui a pouco vou chegar nesta observação também. São eles também que inventaram a palavra supernova.
O que é uma estrela de nêutrons? Obviamente é um objeto feito praticamente só de nêutrons. São aqueles nêutrons que eu mencionei faz pouco, que surgem quando o núcleo de uma estrela de alta massa colapsa. Primeiro há aquela fotodessintegração que faz que quase só se tem prótons e nêutrons, e esses prótons fazem captura de elétrons e viram nêutrons também. E nêutrons são núcleons, e coisas feitas de apenas núcleons a gente conhece, de, por exemplo, a estrutura da matéria, são esses os núcleos de átomos, só que os núcleos de átomos que a gente conheceu lá na estrutura da matéria têm de no máximo uns 300 núcleons, enquanto uma estrela de nêutrons tem da ordem de 10 a 57 núcleons, quase todos eles sendo nêutrons. Aí eles acabam tendo densidades da ordem de 10 magnitudes a mais que as de núcleos de átomos normais. Talvez esta comparação com núcleos atômicos é tão torta quanto a comparação de anãs brancas com diamantes. Como dito, o que evita no caso de estrelas de nêutrons o colapso total é a tal da pressão de degenerescência neutrônica. É bastante similar à pressão de degenerescência eletrônica, só que o limite máximo até aquela ela consegue conter o colapso um pouco maior, dependendo do estado de rotação do objeto entre 2,2 e 2,9 massas solares. E a expressão para quantificar ela é bastante similar à expressão que a gente tinha para pressão de degenerescência eletrônica. Não vou mostrar ela aqui, mas se vocês pegam a fórmula de alguns slides atrás, tem que substituir a massa do elétron pela massa do nêutron, e aquele μ que tinha vai ser 1 no caso, mas a forma geral da expressão é bem similar que aquela da pressão de degenerescência eletrônica, tal que para estrelas de nêutrons também vale que a pressão independe da temperatura e também vale a proporcionalidade inversa entre massa e volume. E aqui também existe uma massa máxima, então o análogo à massa de Chandrasekhar, mas para estrelas de nêutrons. No caso, ela depende da rotação da estrela. Para estrelas de nêutrons que não estão girando, o que vamos ver deve ser bastante raro. Esta massa máxima é de 2,2 massas solares, e para estrelas de nêutrons em rotação rápida, o que deve ser mais frequente, ela é de 2,9 massas solares. E acima deste limite não conhecemos nenhum tipo de pressão que conseguiria evitar o colapso total de um objeto. Então, esses são os objetos compactos maiores ou mais massivos que existem. Tudo compacto com massas acima disso implode totalmente para formar um buraco negro. E estrelas de nêutrons são ainda mais densos e mais extremos que as anãs brancas, enquanto anãs brancas tinham massas da ordem do Sol, concentrados em volumes da ordem da Terra. As estrelas de nêutrons têm massas da mesma ordem, mas agora concentrados em volumes em bolas com diâmetros da ordem de 10 km. Aqui uma imagem de uma impressão artística de uma estrela de nêutrons comparado a Manhattan. E esse material é tão denso que se caísse um pedacinho dele na superfície da Terra,
ele furaria um buraquinho até o centro da Terra. Ou outra ideia de qual extremo que é esse objeto, se você visitaria uma estrela de nêutrons, você se desfaria em partículas subatômicas na superfície dela pela gravidade forte. Elas são tão extremas que muita coisa a gente não sabe exatamente sobre elas. Uma coisa que se acha saber é sobre a estrutura, do que no interior delas os nêutrons se encontram no estado superfluido e há um pouquinho de prótons, vai ter lá também, né? Não é puro nêutrons. E esses prótons estão num estado supercondutor. Acima desta deve ter uma crosta interna que consiste de núcleos pesados, nêutrons livres e elétrons relativísticos e degenerados. E acima desta uma crosta externa, que são na maior parte núcleos pesados e elétrons. E estes prótons supercondutores no interior, em combinação com a rotação rápida, daqui a pouco vamos ver porque estrelas de nêutrons giram rapidamente, em geral, geram campos magnéticos muito fortes de 10 a 7 a 10 a 10 teslas, ou no caso de uma tipo especial de estrelas de nêutrons chamados de magnetar, de 10 a 11 teslas. E dentro deste campo magnético são aceleradas partículas carregadas, assim formando jatos que saem pelos polos da estrela de nêutrons e que também geram radiação energética que é emitida na mesma direção, por exemplo, nos raios X. Aqui se vê porque as partículas carregadas, principalmente elétrons, emitem esta radiação, afinal elas estão sendo aceleradas o tempo todo em caminhos helicoidais, seguindo as linhas de campo magnético. Aí eles emitem radiação na direção do seu movimento. Bom, parte desta radiação é emitida na direção perpendicular às linhas de campo, que chamamos de radiação síncrotron. E aquela é emitida na direção do campo, das linhas de campo, aquela dos jatos, é chamada de radiação de curvatura. E esta radiação, estes jatos, levam embora um pouco da energia e do momento angular da estrela de nêutrons. Radiação síncrotron tem um espectro bem característico e é observado no espectro de estrelas de nêutrons e pode ser facilmente separada da outra contribuição ao espectro das estrelas de nêutrons, que é mais radiação térmica. E ela vai das ondas rádio até as raios gama, ou seja, sobre todo o espectro eletromagnético que a gente consegue observar. Inicialmente, a temperatura no interior de uma estrela de nêutrons é de 100 bilhões de Kelvin, mas dentro de um dia esta temperatura cai até 1 bilhão de Kelvin. Esta perda de 99% da energia térmica ocorre por um processo chamado Urka. Este nome foi dado pelo astrônomo russo Georg Gamow e junto com Mario Scheinberg, que vocês talvez ouviram falar já. E é em homenagem ao cassino na Península Urca, que fica lá no Rio de Janeiro, lá onde também fica o Pão de Açúcar, né? Os dois argumentaram que no processo Urca a energia é perdida tão rapidamente quanto o dinheiro no cassino de Urca. E o processo é este aqui. Os núcleons alternam constantemente entre próton e nêutron, no processo emitindo e absorvendo elétrons e produzindo neutrinos e antineutrinos.
E depois disso, a temperatura cai por mais um fator 10 em poucos centenas de anos. E a partir de lá, a estrela de nêutrons se resfria a uma taxa mais moderada, a temperatura na superfície dela sendo da ordem de 1 milhão de Kelvin. E a partir dessa temperatura dá para calcular pela lei de Wien em que comprimento de onda fica o pico da radiação que a estrela de nêutrons deveria emitir. Supondo que é uma radiação de corpo negro desta temperatura, aí chegamos numa radiação com comprimento de onda da ordem de 3 nanômetros que fica nos raios-x. Aí concluímos de que para observar facilmente estrelas de nêutrons devemos olhar nos raios-x ou usando telescópios de raio-x. E aqui embaixo vemos uma imagem em raio-x de um remanescente de uma supernova, onde no centro realmente se acha a estrela de nêutrons, cuja formação era esta supernova. Foi em 1967 que uma estudante de graduação chamada Jocelyn Bell achou uma fonte de raios rádio numa nebulosa, que era justamente uma das nebulosas de remanescente de supernova, a nebulosa Cygnus, e o que era impressionante nesta fonte de rádio é que ela piscava de uma maneira extremamente regular. Eu estou dando aqui o período intencionalmente com 7 dígitos significativas. Piscava com um período de 1,337301 segundos. Era tão regular que o período pode ser determinado com esta precisão. E já que não se conhece tantas fontes tão regulares assim no universo, aí surgiu rapidamente a hipótese dos Little Green Men, dos pequenos homens verdes, de que este sinal poderia vir de uma outra civilização na Via Láctea. Mas logo depois ela achou um outro objeto similar numa direção totalmente diferente, aí isso tornou bem menos provável esta hipótese dos Little Green Men. E hoje em dia se tem uma explicação bem menos romântica para esses sinais tão regulares assim. Se acha que ele provém de uma estrela de nêutrons em rotação rápida em torno de um eixo outro do que o eixo por aquele saem os jatos pelo campo magnético da superfície da estrela de nêutrons, tal que esses jatos varrem uma área, uma região no espaço em forma de cone, varrendo a Terra a cada 1,337 segundos. E aí, já que este sinal visto da Terra parece pulsar, chamamos uma estrela de nêutrons que faz isso de pulsar mesmo. E desde então já virou rotina descobrir pulsares, até hoje já são mais que 1500 descobertos, todos com períodos de pulsação, ou quer dizer de rotação na verdade, bastante curtos, de 1/4 de segundo até 2 segundos, mas alguns girando muito mais rapidamente que isso, por exemplo, o pulsar dentro da nebulosa do Caranguejo, gira a cada 33 milissegundos. Aí uma descoberta dessas merece um prêmio Nobel, né? O patrão de tese da Jocelyn, o Anthony Hewish, e um colaborador deles ganharam o prêmio Nobel em 1974
Porém, injustamente, na minha opinião e de muitos outros astrônomos, a Jocelyn Bell não foi incluído naquele prêmio Nobel, por isso às vezes se chama ele de prêmio Nobel. Tentaram recompensar ela, dando para ela inúmeros outros prêmios, aqui uma lista delas, mas continua sendo uma injustiça ela não ter sido incluída nesse prêmio Nobel de 1974. Bom, aqui uma imagem do pulsar dentro da nebulosa de Caranguejo durante um pulso e entre pulsos, ou seja, enquanto o jato está varrendo a Terra e enquanto ela está apontando para outra direção. E tendo períodos de rotação tão curtos, esses pulsares devem ser objetos muito pequenos, girando, só objetos muito pequenos conseguem girar com períodos tão curtos sem se desfazer. E por que eles giram tão rapidamente só porque eles podem? Não significa que eles devem, né? Isso é de novo aquele efeito bailarina que eu já mencionei antes, a conservação do momento angular, que diz que o momento angular é dado pela velocidade da rotação em termos de velocidade angular vezes o raio em quadrado. Aí se você diminui muito o raio, aí você tem que aumentar muito a velocidade de rotação, a velocidade angular para conservar o momento angular. Então, o período de rotação diminui com o quadrado do raio, o que explica este período muito curto depois da contração. Como dito, é o mesmo efeito que faz uma bailarina que encolhe os braços enquanto ela está girando, girar mais rapidamente. Então, disso podemos concluir que os pulsares realmente têm os tamanhos que os modelos preveem para estrelas de nêutrons, juntando a isso o fato de que eles são frequentemente achados dentro desses nebulosas que surgem em supernovas, aí conclui-se que deve se tratar mesmo de estrelas de nêutrons. Outra grandeza que é conservada na contração do nosso objeto é o fluxo magnético através da superfície dela, ou seja, o campo magnético integrado sobre a superfície. Já que as linhas de campo são arrastadas pela superfície em colapso, a gente viu isso na aula sobre o Sol, por que isso acontece? Aí, se o fluxo total de campo magnético através de uma área é conservada enquanto a área diminui horrores, então o campo magnético aumenta horrores. Aumenta como o inverso desta área, ou seja, como o quadrado do raio do nosso objeto, o que explica esses campos magnéticos fortes que saem de uma estrela de nêutrons. Em alguns casos, esse campo magnético chega a ser muito forte mesmo, de 10 bilhões de teslas. Os motivos não são tão claros assim. Mas o nome lógico para esse tipo de objeto é magnetar. Frequentemente se observa que os pulsares têm velocidades altas, o que é um indício de que elas realmente foram formadas em supernovas, já que supernovas são eventos violentos e assimétricos frequentemente. O que faz que, frequentemente, o pulsar gerado na supernova recebe um chute e, então, a partir de lá, voa pelo espaço com velocidade alta. Esse período de um pulsar que a Jocelyn Bell tinha observado de ser extremamente constante à segunda vista
não é totalmente constante, ela aumenta lentamente. Neste exemplo aqui, por da ordem de 3 microsegundos a cada ano. Observam que esta taxa de aumento do período é uma grandeza sem unidade, já que é um tempo por unidade de tempo. E esta desaceleração da rotação vem da perda de energia e momento angular pela radiação levando para fora pelos jatos. E suponho que no meio desta curva vocês já viram aquele pequeno quino lá. Isso se chama de um glitch. É uma pequena redução repentina do período. Por uma parte em 1 milhão ou em até 10 milhões, 100 milhões. E isso provavelmente é o resultado de uns reajustes, terremotos da crosta. Um mini efeito bailarina. Às vezes dá para observar radiação emitida lá onde o material ejetado pelos jatos ou na direção equatorial do pulsar bate no meio interestelar. O meio interestelar, no caso, sendo composto pelo remanescente da própria supernova. Isso tende a acelerar a expansão da nebulosa e às vezes até dá para ver ao vivo em tempo real a propagação da frente de choque dos jatos da nebulosa. É uma das poucas coisas que acontece tão rápido na astronomia que a gente consegue realmente observar em função do tempo algo acontecer. E por final, igual como no caso de anãs brancas, estrelas de nêutrons inseridos em sistemas binários podem fazer coisas interessantes também, especialmente os pulsares de período muito curto, de milissegundos, frequentemente fazem parte de sistemas binários. Aí, nesses sistemas binários também podem ocorrer coisas bastante similares, material caindo em cima do objeto compacto, agora uma estrela de nêutron. A emissão que ocorre nesses eventos é principalmente nos raios-x, a gente chama esses de erupções de raios-x, então são tipo como novas, liberando até uns 100 mil vezes a potência do Sol, mas são muito curtos, poucos segundos normalmente. Mesmo assim, a gente chama eles de erupções de raio-x de longa duração. Obviamente existem erupções de raio-x mais curtas também, daqui a pouco já chego nelas. Há casos muito especiais naquelas ambas as componentes da binária são estrelas de nêutrons e caso as duas têm jatos varrendo a Terra, ou seja, caso as duas são pulsares, aí a gente consegue determinar praticamente todas as propriedades do sistema. Quer dizer, as massas das duas estrelas, seus períodos de rotação, etc. Isso com uma precisão impressionante de 0,0002 massas solares. Isso foi o caso num sistema chamado de Hulse-Taylor. E no caso desse sistema, isso foi especialmente útil porque isso ajudou a corroborar a teoria da relatividade geral. Como isso? Bom, a teoria da relatividade geral prevê que objetos de alta massa, como estrelas de nêutrons orbitando-se em uma curta distância, como é o caso nesse binário, deveriam emitir ondas gravitacionais, o que deveria resultar numa rotação do periastron, que é o ponto de maior aproximação dos dois objetos. Isso, no caso, por 4 graus por ano.
E no caso deste binário de estrelas de nêutrons, deu para observar isso. E isto bem antes que as ondas gravitacionais foram detectadas diretamente pelo LIGO. E o final de um sistema desses, quando as estrelas de nêutrons se aproximam cada vez mais, deveria ser a fusão das duas estrelas. Aí o que surge é ou uma estrela de nêutrons de maior massa, só que isso é difícil de imaginar como, já que a soma da massa de duas estrelas de nêutrons ultrapassa o limite de massa para estrelas de nêutrons, então em muitos casos deve surgir um buraco negro, e modelos preveem que esse evento deve ser acompanhado por uma erupção de raios gama ou uma erupção de raio-x de curta duração. E acha-se ter observado um evento desses recentemente, justamente num desses sistemas cujas ondas gravitacionais foram detectados pelo LIGO. Foi isso da morte das estrelas e também da primeira metade desta disciplina, eu diria, a metade que trata de coisas relativamente pequenas, no máximo de tamanho de estrelas. A segunda parte vamos fazer um passo de várias ordens de magnitude para cima em termos de tamanho. Vamos falar de coisas tipo galáxias e além. Até lá!